Você leu tudo sobre ansiedade, aprendeu a fazer relaxamento e até melhorou, mas ainda percebe a sua ansiedade excessiva. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que te mantém ansiosa ou ansioso. Eu sou Vânia Santos, psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Provavelmente você já sabe o que é a ansiedade. Já sabe que é uma reação natural da condição humana, que é uma defesa do seu organismo, que te envia sinais quando percebe algum perigo para que você possa se precaver, se proteger. Já deve até ter visto aqui no meu canal uma playlist sobre ansiedade. E já entendeu o que é a ansiedade excessiva, o que é a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Você pode até já ter feito um acompanhamento psicológico e melhorou durante o tratamento e saiu de lá entendendo e sabendo administrar a sua ansiedade. Mas a ansiedade voltou a ficar excessiva. O que pode estar acontecendo? O que será que mantém a sua ansiedade acima do nível adequado? Se você fez o acompanhamento psicológico, você entendeu que quando não é uma reação ansiosa considerada normal, você vai atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro para ver se vem carro. Você começa a atravessar, mas de repente você é surpreendido por um veículo. Em fração de segundo, o seu organismo reage àquele perigo. O sangue circula mais rápido para ir para as pernas, para ir para os braços, para você, se precisar, correr ou lutar. E é o que você faz. Ou você corre de volta para a calçada, dependendo de onde você esteja da rua, ou você continua de uma forma mais acelerada, porque senão você vai ser atropelada. Mas você também aprendeu na sua terapia que havendo um agente estressor, a sua ansiedade se mantém. E isso pode ser quando você está se preparando para uma prova de vestibular. Enquanto você não fizer a prova é o agente estressor, você vai continuar ansioso. Ok, tudo isso você já sabe. E não é esse o seu caso. Você percebe que a sua ansiedade se mantém excessiva, ainda que não seja patológica, e mesmo com todas as estratégias que você aprendeu, com as informações que você obteve, ou com o que você aprendeu em um processo psicoterápico, você ainda se mantém excessivamente ansiosa ou ansioso. Provavelmente, o que pode estar te mantendo nesse quadro ansioso excessivo são preocupações e problemas. Algumas pessoas precisam lidar com uma realidade onde há um excesso de preocupação e de problemas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós vamos ter problemas e preocupações ao longo da nossa vida. É bem verdade que algumas pessoas têm mais problemas e mais preocupações do que outras, mas o que pode fazer a diferença para a sua reação ansiosa, de ser uma reação adequada ao contexto ou de ser uma reação ansiosa excessiva, e você sabe que uma ansiedade excessiva por um tempo muito prolongado pode se tornar patológica, é a maneira como você atua, a maneira como você age diante dessas preocupações e desses problemas. É importante observarmos que nem toda preocupação será um problema. Um exemplo de preocupação. Digamos que seu filho ou sua filha esteja indo para a primeira aula na faculdade. Até agora, ele ou ela ia para a escola,
um local que você já conhecia, que ele ou ela também já conhecia, e ele ou ela ia com os amigos que ele ou ela conhece e você também. Então você ficava tranquilo a respeito disso. Mas hoje, seu filho ou sua filha vai para o primeiro dia em uma faculdade que você não conhece, para estudar com pessoas que você não conhece, por um caminho que você não está habituada, nem ele ou ela, e sozinho, sozinha ou com pessoas que você ainda também não conhece. E você não vai levá-lo, porque ele ou ela te pediu para não ir, porque ia pegar mal. Então, você vai ficar preocupado, enquanto sua filha ou seu filho não voltar da faculdade. Isso é uma preocupação e não é um problema. E que pode te gerar tensão e até ansiedade. Mas um problema sempre gera preocupação. Pessoas diferentes atuam de maneira diferente diante de uma preocupação ou de um problema. E talvez você tenha pensado no exemplo que eu te dei, que você mesmo pode ter passado por isso, ou lembrou de alguém que passou por isso, que o filho ou a filha teve que ir no primeiro dia na faculdade. Como você ou essa pessoa reagiu? Algumas mães ou pais reagem de maneira tranquila, ficam preocupados, com uma certa tensão, até que o filho ou filha volte inteirinho. Outras mães e outros pais se desesperam. Corre-se até o risco de acompanhar o filho ou a filha sem que ele veja, para ter a certeza de que o filho ou a filha está bem, está seguro. Outras mães ou pais se sentem até mal fisicamente, enquanto o filho ou a filha não voltar para casa. É isso que a gente fala das diferentes maneiras de se lidar diante de uma preocupação ou de um problema. Mas por que isso acontece? Nós sempre vamos atuar no mundo embasados na construção que nós fizemos. Lembra? Sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as pessoas. Como eu sempre falo para vocês, nosso cérebro faz a busca do Google e apresenta para você uma alternativa de fala e de comportamento para você agir naquela situação. Essa maneira de interpretar a situação e encontrar uma resposta verbal ou comportamental vai depender de como eu processo as informações na minha cabeça. E algumas pessoas encontram uma certa dificuldade ao processar essas informações. Você já ouviu falar em distorção cognitiva? Uma distorção cognitiva é uma maneira distorcida de interpretar a realidade e que causa muito sofrimento para as pessoas. No exemplo que eu dei, a distorção cognitiva apresentada é a catastrofização. Esse pai ou essa mãe percebe a situação muito mais perigosa, dramática do que ela realmente é. Acreditar que o filho ou a filha estivesse correndo um risco muito maior do que realmente ele poderia estar correndo. Outras distorções, como acreditar que você sabe, que eu sei, o que as pessoas estão pensando, que é a chamada de leitura da mente, também é uma maneira de interpretar o mundo e as coisas e pode manter a sua ansiedade. A mente tem uma tendência a perceber as coisas de forma negativa. É muito mais provável que você acredite que as pessoas não gostem de você, que você sabe que a pessoa está pensando alguma coisa negativa de você. Isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro de que você tem que se proteger dessa pessoa. E lembra,
Ansiedade é uma resposta do seu organismo para te proteger. Se você entende que está em perigo, porque a pessoa não gosta e vai fazer mal de você, você vai manter a sua ansiedade, você vai apresentar os sintomas ansiosos. Pensamento do tipo tudo ou nada também é uma distorção cognitiva, que nós chamamos de polarização ou pensamento dicotômico. É uma característica de pessoas rígidas e inflexíveis. Essas pessoas, quando estão diante de alguma situação, de algum evento, acreditam que a coisa tem que ser de uma única maneira, e quando a coisa não sai daquela maneira, a pessoa se desespera, fica com raiva ou larga tudo para lá. O esforço que se faz para que a coisa seja 8 ou 80, certo ou errado, dessa maneira ou de jeito nenhum, te gera ansiedade. Acreditar que tudo é sua culpa também vai te manter excessivamente ansiosa ou ansioso. E isso também pode ser uma distorção cognitiva chamada personalização. Nós poderíamos ficar aqui falando diversas distorções cognitivas, mas o que é importante você observar é que a distorção cognitiva é uma maneira equivocada de interpretar a realidade e que uma pessoa que tem distorção cognitiva não sabe que tem. Se você percebe que você, mesmo já tendo feito tratamento para ansiedade, continua se mantendo ansioso, seria interessante considerar se você não apresenta esses comportamentos. Você pode estar se perguntando assim, mas Vânia, se eu fiz acompanhamento psicológico, ou você está pensando se essa pessoa fez acompanhamento psicológico, como a psicóloga ou o psicólogo não viu isso? O seu psicólogo ou a sua psicóloga, ela vai no seu ritmo. Nenhum profissional vai te obrigar a fazer nada. Vai te ajudar a se conhecer e é você quem vai decidir o que vai ou não ser mexido. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, ouvindo eu falar isso e possa se lembrar de alguma coisa que foi trabalhado lá. Se de alguma maneira você apresentou um comportamento muito rígido, muito inflexível e a psicóloga ou psicólogo entendeu que não seria possível uma resposta positiva, adequada, esse profissional foi até onde você permitiu que ele ou ela fosse. Às vezes, a gente precisa de um tempo mesmo para deixar a ficha cair. Mas com certeza, você saiu de lá melhor do que você entrou. Talvez agora você já está mais preparado para mexer em algumas características que naquele momento você ainda não estava preparado. Às vezes, mexer em algumas características nossas dói muito e a gente prefere deixar ali quietinho. E às vezes, que também é uma característica que nos mantém ansioso, as pessoas são muito imediatistas e querem uma resposta para ontem e não permite que o processo chegue até um momento, o ponto em que você vai estar preparado para encarar aquilo. Eu falei que preocupações e problemas poderiam estar mantendo a sua ansiedade. Algumas pessoas encontram dificuldade em resolução de problemas, ficam inseguras, indecisas quando precisam resolver alguma coisa. E isso vai causar ansiedade. E isso vai manter a ansiedade. Se você tem um problema enquanto você não consegue resolvê-lo, a sua ansiedade se mantém e, dependendo do problema, pode até aumentar. Se você encontra essa dificuldade, uma alternativa seria você escrever o problema. Procure escrever o seu problema da forma mais detalhada possível. Na maioria das vezes, depois que você escreve e lê o que você escreveu, as ideias fluem com mais facilidade. Você vê e enxerga a situação por outra perspectiva. Você também pode escrever, ler e não tomar nenhuma decisão naquele momento. Você pode guardar o que você escreveu durante um tempo, algumas horas, se possível, no dia seguinte, e ler de novo. Isso também ajuda muito
a encontrar uma solução com mais facilidade. Como você viu, a maneira como você está lidando com as suas preocupações e seus problemas podem estar ajudando a manter a sua ansiedade excessiva. Se essas informações não forem o suficiente, lembre-se, às vezes nós precisamos de ajuda para lidar com a gente mesmo. Procure ajuda de alguém que te conhece e que você confia, ou uma ajuda profissional, de um psicólogo. Se você já fez um acompanhamento psicológico e pode não ter percebido ou não permitido que isso fosse trabalhado, faça essa autoanálise. Lembre se o seu terapeuta não tentou te ajudar a ver isso. Observe se você não teve um comportamento tão rígido e que não permitiu, mas procure atuar nessas áreas. Lembre-se que o cuidado com a sua mente, o cuidado com a sua saúde mental e emocional precisa ser permanente. Como eu sempre digo, autoconhecimento e autocuidado é sinônimo de uma vida emocional e mental saudável. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.